6 técnicas de linguagem visual do cinema discutidas aqui nesse vídeo para a gente ampliar o nosso entendimento e o nosso vocabulário de narrativa audiovisual. E eu vou dividir essas técnicas em 2 categorias, linguagem de câmera e depois de edição. Vamos lá. Começando pela câmera, vamos falar do movimento chamado chicote. O chicote é feito quando o cinegrafista vira a câmera de um jeito brusco que muda completamente o enquadramento, né? Criando assim uma transição orgânica e bem enérgica entre 2 imagens. Por exemplo, o J.J. Abrams usa isso bastante nas cenas de correria em Star Trek para mostrar a comunicação urgente entre os tripulantes da Enterprise quando tudo parece prestes a ir para o espaço. Nesse caso, literalmente. Já em Cassino, o Martin Scorsese usa os chicotes para ressaltar uma sequência de eventos interligados e transmitir de um jeito bem efetivo a hierarquia de vigilância dos personagens, né? Tipo, quem tá espionando quem ali na operação dentro do cassino. Essa é uma cena que tá explicando como tudo isso acontece, né? E é uma cena expositiva, mas esse é um movimento de câmera que torna tudo bem dinâmico e bem interessante de assistir. No geral, o chicote ajuda a criar um senso de continuidade entre 2 ações diferentes, né? E essa continuidade pode gerar um sentimento muito forte de conexão, como nessa cena em La La Land, que fica alternando entre o Ryan Gosling tocando piano e a Emma Stone dançando, né? E os dois totalmente envolvidos nessa sintonia musical. Daí a gente tem o Crash Zoom, que é um movimento de zoom da lente da câmera feito também com bastante intensidade, com bastante velocidade, né? Algo que pode ser usado para causar 2 tipos diferentes de efeito. O Tarantino, inspirado nos filmes de ação de Kung Fu dos anos 70, usa os crash zooms para chamar a atenção, tanto para algum elemento da cena em si, né, mas também para o seu próprio estilo. Ele assume essa estética exagerada e bem distante do naturalismo hollywoodiano clássico, que evita escolhas criativas que possam quebrar um senso de realismo da obra. E aí os crash zooms do Tarantino meio que jogam na cara o seu senso de diversão com a linguagem, né? É uma escolha estética extremamente agressiva, propositalmente agressiva e também muito divertida. Mas isso difere bastante de outro uso possível dessa técnica, que é o de trazer para a imagem um caráter mais documental, mais realista, né? Mesmo que as circunstâncias sejam fantásticas. É o caso, de novo, do J.J. Abrams focando na Millennium Falcon em movimento no Star Wars Episódio 7, ou mesmo no filme Cloverfield, do Matt Reeves, com a câmera procurando enxergar melhor algum elemento no meio da ação caótica. E esse tipo de movimento de lente aparece direto em filmes do tipo found footage, né? Ou em filmes maiores que procuram trazer mais credibilidade, mais espontaneidade para a ação que acontece em cena. Fechando as técnicas de câmera, talvez a mais conhecida seja o Dolly Zoom, ou o efeito vertigem, ou o efeito Hitchcock, que acontece quando o primeiro plano da imagem, né, o que está na frente, fica no mesmo lugar enquanto o fundo se aproxima ou se afasta. Esse resultado é alcançado quando o cinegrafista aproxima ou afasta a câmera enquanto ele fecha ou abre a lente, né? Criando esse efeito de distorção da imagem que é maravilhosamente sugestivo, incômodo, né? Perturbador, misterioso. Talvez o seu uso mais famoso em Um Corpo que Cai, do Hitchcock, seja o de simular a sensação de vertigem pelo medo de altura, né? Mas o Dolly Zoom é tão versátil que ele aparece direto em vários tipos diferentes de cenas. Tem o plano clássico de Tubarão, do Spielberg, por exemplo, quando o chefe Brody percebe que tem um tubarão na água cheia de turistas, né? E ele perde o chão e o seu mundo se afasta subitamente. Ou no Senhor dos Anéis, quando as árvores de um bosque são totalmente distorcidas pela presença de um Nazgûl, um espectro do anel, a sua aura maligna transformando o ambiente ao redor. Ou ainda, puxando para algo mais tangível, a cena da lanchonete em Os Bons Companheiros, do Scorsese, né? Quando o Henry Hill sente que pode ser apagado a qualquer momento e o mundo fora da janela se aproxima como se quisesse esmagar o protagonista nessa sensação claustrofóbica. Passando agora para as técnicas de edição ou montagem, né, como você preferir, vamos falar sobre jump cuts, cortes que pulam trechos da filmagem, mas mantêm o mesmo plano. Você basicamente pega a imagem, retira alguns trechos dela e aí condensa tudo de novo depois e fica essa sensação, né, de que você está pulando trechos assim da continuidade. Os jump cuts são encontrados desde os primórdios do cinema, né, sendo usados como ferramenta de ilusionismo pelo Georges Méliès, fazia cortes para criar ações impossíveis na vida real de um jeito rápido, prático e barato, né? Num estilo de narrativa que inclusive aparece muito nos vídeos do TikTok hoje em dia,
Mas aí o jump cut se tornou um símbolo de ruptura com o estilo clássico do naturalismo de Hollywood, né? Quando ele foi usado pelos cineastas da Nouvelle Vague, como Godard em Acossado, que remove trechos da imagem simplesmente porque o filme estava longo demais, e aí ele resolve quebrar essa regrinha anterior, né, de não chamar atenção para a montagem. E esse mesmo caráter subversivo aparece nos jump cuts de Deus e o Diabo na Terra do Sol, do Glauber Rocha, né? Mas aos poucos essa técnica foi se tornando simplesmente mais uma ferramenta, sendo capaz de transmitir a passagem do tempo, como nesse plano dos excêntricos Tenenbaums, do Wes Anderson, ou para causar desorientação em Corra, Lola Corra, né? Ou ainda para criar movimentos antinaturais e perturbadores na Samara de O Chamado. Daí a gente tem o match cut, um corte que combina elementos de um plano anterior com elementos do plano seguinte. E essa combinação pode ser feita de forma gráfica, pelo formato, né, de alguma parte da imagem, como nesse plano de Grease, ou mesmo a clássica montanha da Paramount, que abre os filmes do Indiana Jones, né? É o mesmo tipo de silhueta se preservando de um plano para o outro. Ou essa combinação acontece pelo movimento, quando um plano se move em uma direção e o plano seguinte segue na mesma direção. Aqui no Senhor dos Anéis acontecem as duas coisas, né? A forma do Théoden se torna a forma do Saruman e o movimento de câmera para frente é o mesmo. Assim como em Cidade de Deus, nesse movimento circular que reflete uma passagem de tempo de um jeito maravilhoso. E tem ainda o match cut feito por algum elemento sonoro, né? Algum som que serve como transição entre dois planos e que acaba sendo o caso mais sutil e talvez mais utilizado dessa técnica. Mas, claro, o match cut mais famoso do cinema está em 2001, Odisseia no Espaço, quando um dos primatas lança para cima um osso e o corte transforma esse osso numa nave espacial, né? Simbolizando assim, numa fração de segundo, o avanço tecnológico da humanidade. Só que mais do que mostrar o que aconteceu, esse corte é brilhante porque ele representa por que esse avanço tecnológico aconteceu, né? Quando a gente pensa que a ferramenta de transformação social foi justamente um osso usado para matar um semelhante, criando assim um senso sutil, né, de que é através da violência que a humanidade chegou até onde chegou. E nesse sentido, o match cut vai ser a ferramenta ideal para ressaltar essa ideia, né, já que esse corte imediato estabelece visualmente essa relação de causa e efeito. E eu diria que os melhores exemplos dessa técnica são justamente os que trazem uma carga simbólica por trás. Vale mencionar que o match cut não precisa ser obrigatoriamente um corte seco, né? Mas ele pode aparecer com uma transição suave, como nessa cena do Titanic, do James Cameron, que usa a última técnica que a gente vai comentar aqui, que é a fusão. A fusão acontece quando um plano se dissolve e vira outro plano, né? E eu quis trazer essa técnica aqui justamente porque parece que ela não é tão usada assim quanto já foi no passado. No livro Como Falar sobre Cinema, da Anne Hornaday, ela diz que as fusões evocam um romantismo enevoado, impressionista, que parece destoar na nossa época pouco sentimental, né? Mas eu resumiria isso dizendo que a fusão, quando mal utilizada, é uma solução preguiçosa e até meio brega, né, para criar algum tipo de efeito estilístico na narrativa. Mas ela tem sim o seu lugar e o seu valor, principalmente quando usada para ilustrar um aspecto psicológico do personagem em cena, como em Apocalypse Now, né, que é um mergulho profundo na floresta e também na mente do protagonista, interpretado pelo Martin Sheen, ou até para gerar um efeito meio hipnótico, como em Os Garotos Perdidos, ou mesmo Drácula de Bram Stoker, e eu começo a notar um padrão aqui, né? Vampiros parecem adorar transfusões. Meu pai do céu, hoje tá tenso. Bom, espero que vocês tenham curtido. É sempre legal mencionar alguns termos cinematográficos, né? Entender o que eles significam e como eles podem ser usados de formas diferentes e sempre muito envolventes. Então, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal, comenta aí embaixo quais outras técnicas cinematográficas você curte assistir e a gente se vê no próximo vídeo.